Hoje, tem jogo em que o favoritismo engana e muita gente vai errar a leitura de jogo sem observar o contexto correto. Em vez de palpite pronto, eu vou te mostrar qual placar realmente faz sentido nos jogos de hoje. Olhando o contexto, elenco, desfalques e o comportamento real das equipes. Aqui é futebol analisado com contexto e leitura de jogo, não com achismo. Nós somos o Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa o Quem Vencerá, Jogos de hoje. Jogo 1, Bodo Glimt e Manchester City. Confronto que, apesar da diferença técnica evidente, exige leitura fria do contexto competitivo e da escalação apresentada. O Manchester City entra com time misto estrutural, preservando peças centrais e quebrando a continuidade entre setores, o que reduz seu padrão de controle e torna o jogo mais dependente de ações individuais. Já o Bodo Glimt mantém uma formação próxima da titular, emocionalmente estável e com alto nível de intensidade, especialmente atuando em casa. Taticamente, o City segue dependente de posse qualificada e pressão sustentada, mas com redução de risco limitada neste cenário, enquanto o Bodo Glimt explora transições rápidas, agressividade inicial e ritmo constante. O jogo se encaixa em cenário de alerta avançado, altamente sensível ao primeiro gol, sem margem para domínio absoluto do favorito e com equilíbrio real durante boa parte do confronto. Dentro dessa leitura, o 2-1 reflete um duelo mais disputado do que o ranking sugere. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2. Copenhagen e Napoli. Duelo que coloca um mandante competitivo em casa contra um favorito técnico claro, mas que chega com gestão de elenco moderada. O Napoli entra com time misto leve, preservando a espinha dorsal e mantendo continuidade entre defesa, meio e ataque, o que sustenta o favoritismo mesmo fora de casa. Enquanto o Copenhagen atua próximo da formação titular, com maior intensidade e forte engajamento emocional. Taticamente, o Napoli depende de controle de posse e execução individual acima da média, mas conta com redução de risco forte, lideranças em campo e automatismos preservados, ao passo que o Copenhagen busca compactação e transições rápidas, crescendo se marcar primeiro. O cenário é de alerta controlado. Há superioridade napolitana, porém sem espaço para relaxamento, com jogo sensível ao ritmo e aos primeiros 30 minutos. Dentro dessa leitura, o 2-1 a favor do Napoli traduz um confronto competitivo, decidido em detalhes, sem domínio absoluto. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3. Inter de Milão e Arsenal. Confronto direto entre dois times de alto nível competitivo, com peso técnico elevado e leitura que vai além do favoritismo nominal. A Inter chega com escalação titular, mantendo continuidade total entre os setores e forte estabilidade emocional, enquanto o Arsenal atua com time misto leve, preservando parte da espinha dorsal, mas com ajustes que reduzem levemente a fluidez coletiva. O impacto da rotação afeta mais o Arsenal, que depende de pressão alta coordenada e execução individual constante, exigências que perdem eficiência sem o encaixe perfeito, ao passo que a Inter apresenta mecanismos claros de redução de risco, com liderança em campo, controle emocional e capacidade de administrar diferentes momentos do jogo. Taticamente, a Inter tende a ser mais sólida no controle de espaços e na leitura defensiva, enquanto o Arsenal busca ritmo e intensidade, crescendo se conseguir impor seu jogo cedo. O cenário é controlado, com favoritismo sustentado pelo mandante, mas sem margem para descuido, resultando em um jogo competitivo decidido em detalhes, com o 2-1 refletindo equilíbrio e vantagem construída com maturidade. Quer mais análises como essa? Comenta aí Jogo 4. Olympiacos Pireus e Bayer Leverkusen. Confronto que opõe um Olympiacos forte como mandante a um Leverkusen tecnicamente superior.
mas com gestão clara de elenco. O Leverkusen chega com escalação mista leve, preservando a espinha dorsal e mantendo continuidade entre setores, o que sustenta o favoritismo mesmo fora de casa, enquanto o Olympiacos atua com time titular, emocionalmente estável e empurrado pelo ambiente competitivo. O impacto da rotação pesa mais para o Leverkusen, no ritmo defensivo e na pressão contínua, já que sua estrutura depende de intensidade e circulação rápida. Mas a equipe ainda apresenta mecanismos fortes de redução de risco, com liderança em campo e automatismos preservados. Taticamente, o Olympiacos busca jogo físico, transições diretas e crescimento a partir do primeiro gol, enquanto o Leverkusen tende a controlar o jogo com posse qualificada e melhor leitura dos espaços. O cenário é de alerta. Existe superioridade técnica alemã, porém com sensibilidade ao contexto e sem margem para domínio absoluto, o que aponta para um jogo equilibrado, decidido em detalhes, com o 2-1 refletindo essa diferença mínima. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 5. Real Madrid e Mônaco. Confronto que reúne um favorito consolidado contra um adversário competitivo, mas em contexto de assimetria estrutural. O Real Madrid entra com escalação titular, preservando a espinha dorsal e mantendo total continuidade entre os setores, o que sustenta alto nível de controle emocional e competitivo. O Mônaco, por sua vez, atua com time misto leve, mantendo base funcional, porém com ajustes que reduzem a consistência defensiva e a fluidez entre meio e ataque. O impacto da rotação pesa mais para o Mônaco, que depende de intensidade e execução individual acima da média para equilibrar o jogo, enquanto o Real apresenta capacidade forte de redução de risco, com liderança em campo, profundidade de elenco e controle mesmo em cenários adversos. Taticamente, o Real tende a administrar posse, explorar espaços com paciência e crescer ao longo do jogo, enquanto o Mônaco busca transições rápidas e agressividade inicial. O cenário é controlado, com favoritismo real do time espanhol, mas sem espaço para relaxamento, apontando para um duelo competitivo decidido nos detalhes, com o 2-1 refletindo vantagem construída com maturidade. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 6. Sporting, Lisboa e PSG. Jogo que opõe um Sporting forte coletivamente em casa contra um PSG tecnicamente superior, mas com contexto que exige leitura de risco. O PSG entra com escalação mista leve, preservando a espinha dorsal e mantendo continuidade entre setores, o que sustenta o favoritismo mesmo fora, enquanto o Sporting atua com time titular, emocionalmente estável e com alto nível de competitividade. O impacto da rotação afeta mais o PSG na intensidade defensiva contínua, já que sua estrutura depende de execução individual acima da média, mas a equipe ainda apresenta capacidade forte de redução de risco, com profundidade de elenco e controle emocional em cenários adversos. Taticamente, o Sporting busca compactação, ritmo alto e transições rápidas, crescendo muito se sair na frente, enquanto o PSG tende a controlar o jogo com posse qualificada e decisões individuais nos momentos-chave. O cenário é de alerta. Há superioridade técnica parisiense, porém, com jogo sensível ao primeiro gol e sem margem para domínio absoluto, apontando para um duelo equilibrado, decidido em detalhes, com o 2-1 refletindo essa diferença mínima. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 7. Tottenham e Borussia Dortmund. Confronto direto entre equipes de alto ritmo e perfil agressivo, com equilíbrio estrutural maior do que o favoritismo de tabela sugere. O Tottenham entra com escalação titular, mantendo continuidade entre setores e boa estabilidade emocional, enquanto o Dortmund atua com time misto leve,
preservando a espinha dorsal, mas com ajustes que afetam a coordenação defensiva em alguns momentos. O impacto da rotação pesa mais para o Dortmund na pressão alta contínua, já que sua estrutura depende de intensidade e sincronização, ainda que conte com mecanismos fortes de redução de risco, como profundidade funcional e liderança em campo. Taticamente, o Tottenham tende a explorar velocidade pelos lados e transições rápidas, crescendo quando encontra espaço, enquanto o Dortmund busca controle de posse e acelerações verticais, especialmente após o primeiro gol. O cenário é de alerta, jogo sensível ao placar inicial, sem domínio absoluto de nenhum lado e com oscilações naturais ao longo dos 90 minutos, o que aponta para um duelo aberto e competitivo, com o 2-2 refletindo o equilíbrio real do confronto. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 8. Vila Real e Ajax. Duelo equilibrado entre equipes tradicionais, mas com leitura de contexto que pesa a favor do mandante. O Villarreal entra com escalação titular, mantendo continuidade entre os setores e boa estabilidade emocional, enquanto o Ajax apresenta time misto estrutural, com alterações que quebram a conexão entre meio e ataque e reduzem a consistência coletiva. O impacto da rotação é mais severo no Ajax, cuja estrutura depende de pressão alta coordenada e execução técnica constante, fatores que perdem eficiência sem a espinha dorsal completa, enquanto o Villarreal demonstra capacidade forte de redução de risco, com automatismos preservados e controle do ritmo mesmo sob pressão. Taticamente, o Villarreal tende a ser mais sólido no controle de espaços e nas transições bem escolhidas, enquanto o Ajax busca intensidade e volume, mas fica exposto em momentos de perda. O cenário é de alerta com viés ao mandante. Existe equilíbrio inicial, jogo sensível ao primeiro gol e sem margem para domínio absoluto, mas com vantagem estrutural do Villarreal, o que torna o 2-1 um desfecho coerente com o risco moderado do confronto. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 9. Huachipato e Universidade Católica semifinal de Supercopa com peso competitivo alto e margem mínima para erro, onde contexto e leitura de risco valem mais que hierarquia histórica. O Huachipato chega com escalação titular, mantendo continuidade entre setores e comportamento emocional estável em jogos decisivos, enquanto a Universidade Católica entra com time misto leve, preservando a espinha dorsal, mas com ajustes que reduzem a intensidade sustentada ao longo dos 90 minutos. O impacto da rotação afeta mais a Católica na execução em pressão alta e no controle fino do meio-campo, já que sua estrutura depende de posse e aceleração coordenada, compensadas apenas parcialmente por lideranças e profundidade funcional, resultando em capacidade de redução de risco limitada. Taticamente, o Huachipato tende a proteger melhor os corredores centrais e atacar em transições rápidas, explorando momentos de desconexão adversária, enquanto a Católica busca controle territorial, mas fica sensível ao primeiro gol e a oscilações de ritmo. O cenário é de alerta típico de mata-mata. Jogo travado, decisões pontuais e sem domínio absoluto, com vantagem estrutural mínima para o Huachipato, o que torna o 2-1 um placar coerente com o risco moderado e a natureza eliminatória do confronto. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 10. Novo Horizontino e Palmeiras. Jogo válido pela primeira fase do campeonato estadual, com leitura clara de favoritismo técnico, mas sem espaço para relaxamento. O Novo Horizontino entra com escalação titular, mantendo continuidade entre os setores e alto nível de competitividade emocional em jogos grandes, enquanto o Palmeiras atua com time misto leve, preservando a espinha dorsal defensiva e o controle de meio-campo, com rotações pontuais focadas em gestão física. O impacto da rotação pesa no Palmeiras principalmente na agressividade ofensiva contínua,
já que sua estrutura depende de intensidade e pressão coordenada. Mas isso é compensado por profundidade de elenco funcional, lideranças consolidadas e automatismos preservados, garantindo capacidade de redução de risco forte. Taticamente, o Novo Horizontino tende a ser compacto, explorar transições rápidas e bolas paradas, buscando capitalizar qualquer erro, enquanto o Palmeiras controla território, dita o ritmo do jogo e acelera de forma seletiva, mesmo em cenário de desconforto. O cenário é controlado, com risco administrável e zebra improvável, mas sem domínio absoluto, o que faz do 1-2 um placar coerente com o equilíbrio competitivo inicial e a superioridade estrutural do visitante. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia. Então, passa aqui de novo. E antes de sair, presta atenção. O próximo vídeo, com essa playlist que está aparecendo na esquerda aqui na tela, tem análises das mais recentes edições dos jogos de hoje. Jogo por jogo, sem achismo, menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!